Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou dar continuidade com vocês sobre a nossa playlist de óptica geométrica. Mas se você caiu por acaso direto nesse vídeo, eu aconselho a voltar desde o início dessa playlist para poder caminharmos com calma até chegar nesse ponto, pois esse ponto é completamente dependente de tudo que nós já vimos com relação a espelhos esféricos. Se você está afiado nisso tudo, vem comigo e vamos para a aula de hoje, em que eu vou falar sobre o estudo analítico de um espelho esférico. Muito bem, gente. Antes de caminharmos propriamente dito nessa parte do estudo analítico, eu quero acentuar algumas coisas com vocês, relembrando alguns conceitos já estudados. Primeiro é a formação de imagem. Eu tenho aqui um espelho em que a parte espelhada é a parte de dentro. Se a parte espelhada é a parte de dentro, eu tenho um espelho côncavo. Muito bem. Para formar a imagem, eu sei que existem 4 raios notáveis. E a minha intenção hoje é mostrar que todos esses 4 raios eles vão convergir sim em um mesmo ponto, tá? Então vamos começar pelo primeiro. Um raio que parte aqui do topo da imagem, incide no espelho paralelo ao eixo principal. O eixo principal é esse eixo que contém o centro, o foco e o vértice. E ele é refletido passando pelo foco. Maravilha! Então esse aqui é um raio que incide paralelo ao eixo principal e é refletido passando pelo foco. Agora, eu vou pegar na parte de cima e vou passar pelo centro de curvatura. Beleza, ele passa pelo centro e ele é refletido pelo mesmo caminho. Professor, mas não encostou no espelho, não tem importância, aqui é só uma representação. É como se o espelho continuasse aqui para baixo e ele interceptou aqui embaixo no espelho e voltou, tá? Professor, só esses 2 raios já eram suficientes para me determinar a imagem? Sim, porque a imagem é a interseção desses 2 raios refletidos. Então aqui eu já poderia determinar a imagem, que eu já consigo ver também que ela é real, invertida e menor do que a original. Mas o meu intuito é provar que todos os raios que eu fizer vão passar pelo mesmo ponto. Então, eu vou fazer o meu terceiro raio, que é pegando aqui em cima, passando pelo foco e sendo refletido paralelo ao eixo principal. Podem ver que convergiu exatamente no mesmo ponto. Então, eu tenho o raio que foi passando pelo foco e foi refletido paralelo ao eixo principal. Agora, eu vou pegar o quarto e último raio. Eu vou pegar na parte superior, vou incidir no vértice. Quando eu incido no vértice, o ângulo que forma entre o eixo principal e o raio de incidência tem que ser igual ao ângulo que forma com o raio refletido e o eixo principal. Podemos ver que os 2 ângulos são iguais. Então, mais uma vez, eu vejo que encostou exatamente no mesmo lugar. Então, eu posso escolher para formar a imagem qualquer um dos 4 raios, que sempre vai dar na mesma coisa. Mas o que é importante de se saber que a distância do foco ao vértice tem que ser milimetricamente igual à distância do foco ao centro, porque senão esse desenho dá todo errado. Se o centro tiver um pouquinho para cá, esse desenho já vai estar todo errado. Então, eu aconselho sempre fazer essas distâncias muito bem feitas, se o professor não der em um papel quadriculado. Então, vamos determinar a imagem aqui, onde tem esses pontos de interseção. Muito bem, a imagem está aqui, ó. Ela é real, porque ela é formada pelos próprios raios refletidos. Eu não precisei nenhum prolongamento de raio para poder achar essa interseção. Ela é invertida, porque está de cabeça para baixo.
e é menor do que a original. Muito bem. Após isso, eu quero destacar alguns pontos muito importantes nessa minha figura. O primeiro ponto que eu quero destacar é esse aqui, ó. Da árvore, que é o meu objeto, que agora eu vou chamar de O, até o meu espelho, eu tenho uma distância P. Beleza? Do objeto, que é a minha árvore, até o espelho, eu tenho uma distância P. Da minha imagem até o meu espelho, eu tenho uma distância que eu vou chamar de P', tá? A minha imagem represento com a letra I. Beleza? Então, guardem isso. O O é o meu objeto e também a altura do meu objeto. O I é a altura da minha imagem. O P é a distância entre o objeto e o espelho. E o P', a distância da imagem até o espelho. Outra coisa que nós já vimos e que é muito interessante vocês saberem é o quê? É que o meu foco ele corresponde à metade do raio de curvatura. O raio de curvatura é do centro até qualquer ponto do meu espelho, tá? Esse é o meu raio de curvatura. O foco, a medida dele é exatamente a metade dessa distância. Então, gente, para mim não esquecer, o meu P é a minha distância entre o objeto e o espelho. O meu P' é a distância entre a imagem e o meu espelho. O O é o tamanho do meu objeto e o I é o tamanho da minha imagem. Aí sempre vem alguém em sala de aula e me pergunta: professor, por que você escreveu tamanho e distância entre aspas? Por quê, gente? Porque, na verdade, não é distância, tá? E sim um referencial no eixo X, ou seja, um referencial no eixo das abscissas. Então, por convenção, tudo que está indo contra o sentido de propagação da luz, ou seja, da esquerda para a direita, eu vou considerar positivo. E tudo que tiver contrário, eu vou considerar negativo. Não se preocupem, tá? Eu vou deixar para vocês aqui daqui a pouco uma relação em que quando o foco vai ser positivo ou quando o foco vai ser negativo, quando a distância vai ser negativa e quando a imagem vai ser negativa. O objeto e a distância dele é sempre positivo, beleza? O objeto e a distância são os únicos que são sempre positivos. Então, guarda isso. Objeto e distância dele, sempre positivo. Os demais vão variar de acordo com o que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, beleza? Então, a distância se relaciona ao eixo das abscissas, ou seja, o eixo X, e o tamanho se relaciona ao eixo das ordenadas, ou seja, o eixo Y. Então, eu uso entre aspas porque alguns valores vão ser admitidos negativos. Outros vão ser sempre positivos, que é o caso da altura do objeto e da distância que ele está do espelho. Vamos ver, então, essa convenção dos sinais, beleza? Beleza. Se você não conseguiu entender bem tudo que eu fiz até agora, eu aconselho a voltar no vídeo anterior a esse. Eu vou deixar ele no card. Então, se não conseguiu entender bem essa questão de como formar a imagem, volta e assiste o vídeo anterior, beleza? Se entendeu, estamos fechados e vamos para a convenção dos sinais. Muito bem. Gente, infelizmente, isso vocês vão precisar gravar, tá? O meu foco, ele é maior do que zero quando o meu espelho ele for côncavo. Então, o meu espelho é côncavo, eu já sei que o meu foco é maior do que zero, porque meu foco é real no espelho côncavo, lembra disso? Meu foco é real, então ele é maior do que zero.
Então, ele vai ser menor do que zero quando o meu foco for virtual. No caso, no meu espelho convexo. Nunca canso de lembrar, né? Como é que eu diferencio quem é côncavo e quem é convexo? O ex de externo. Quando a parte refletora é externa, o meu espelho é convexo. Muito bem. Quando a distância da minha imagem ela vai ser maior do que zero. Ela vai ser maior do que zero quando a minha imagem for real. Se a minha imagem é real, então o meu P, a minha distância entre ela e o espelho, vai ser maior do que zero. E vai ser menor do que zero quando? Vai ser menor do que zero quando a minha imagem for virtual. Lembra quando ela é virtual? Quando precisa prolongar os raios refletidos? Então, aí a minha imagem é virtual. Se a minha imagem é virtual, a distância entre ela e o espelho vai ser negativo. O meu I, o tamanho da minha imagem, ela vai ser maior do que zero quando a minha imagem for direita. Ou seja, quando ela estiver de cabeça para cima. Logo, o tamanho da minha imagem vai ser menor do que zero quando a minha imagem for invertida. E aqui tem uma sacação muito interessante. Independente se é espelho plano, se é espelho convexo, mais para frente nós vamos ver em lentes esféricas também. Sempre que eu tiver uma imagem virtual, ela vai ser direita. Sempre que a minha imagem for virtual, ela vai ser direita. E sempre que a minha imagem for real, ela vai ser invertida. Daí chega a nossa primeira relação. Essa primeira relação é referente ao quê? É referente ao tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Isso nos dá quantas vezes a imagem é maior ou menor do que o objeto. Uma outra relação também é com as distâncias. O oposto da distância da imagem dividido pela distância do objeto. Nós já sabemos que sempre que a minha imagem for virtual, ela vai ser direita. Por esse motivo que aqui aparece o menos. É menos o P', que é a distância da imagem ao espelho dividido pela distância do objeto ao espelho. Na prática, por exemplo, o programa deu para vocês o valor, o tamanho da imagem, o tamanho do objeto. Aí vocês calcularam, por exemplo, e deu 2. Ao dar 2, o que isso quer dizer? Quer dizer que a imagem é 2 vezes maior do que o objeto. Entenderam? Deu lá os valores, aí vocês acharam meio. O meio quer dizer o quê? Quer dizer que a imagem é metade do tamanho da imagem original. Vamos, por exemplo, lá, vocês fizeram as contas, aí deu menos 3, por exemplo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a imagem é 3 vezes o tamanho da original, porém, como tem o menos ali, quer dizer que ela é o quê? Quer dizer que ela é invertida. Por exemplo, ele deu os números, aí vocês fizeram o cálculo e deu menos 1/5. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a imagem é 1/5 do tamanho do objeto. E ela é invertida por causa desse menos. Por causa desse menos, quer dizer que a minha imagem é invertida. Tá? Então, o A é justamente isso. É o quanto a imagem é maior ou menor do que a original. E através do sinal, a gente sabe se ela é direita ou se ela é invertida. Beleza? Beleza. Aí nós temos também uma equaçãozinha chamada de equação de Gauss, ou então equação dos pontos conjugados, que relaciona onde está o objeto com a posição da formação da imagem
e o foco. Né? Então, eu vou guardar isso aqui primeiro, né? Isso aqui é a primeira formulazinha. E a equação de Gauss, que é 1 sobre o foco, que é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Beleza? Beleza. Então, essa daqui é a equação de Gauss, que vai relacionar o foco do espelho com as distâncias respectivas entre a imagem e o objeto. Beleza? Beleza. Vamos ver isso na prática para a gente poder entender melhor? Eu trouxe 2 exemplozinhos para vocês, mas eu já adianto, vocês vão precisar saber essas relações de sinais, porque senão a conta sai errada, e vocês vão precisar saber também essas 2 formulazinhas, dependendo do que o problema estiver pedindo. Beleza? Vamos ver então o primeiro exemplo. A figura abaixo mostra um objeto O colocado diante de um espelho esférico côncavo. Gente, se o espelho esférico é côncavo, quer dizer que o meu foco é maior do que 0. Beleza. Sabendo que a imagem gerada pelo espelho é maior, direita, e distante 3 metros do espelho, determine o valor do foco desse espelho. Bom, se a imagem é direita, logo eu sei que o meu I, que é o tamanho da imagem, é maior do que 0, e se ela é direita, obviamente ela é virtual. Então, a distância entre a imagem e o espelho é menor do que 0. Então, quando eu uso a fórmula 1 sobre o foco igual a 1 sobre a distância do objeto ao espelho, ao invés de eu usar mais, eu vou ter que usar menos, porque é o oposto da distância da imagem ao espelho. Beleza? Beleza. 3 metros corresponde a 300 centímetros. Converti para centímetros porque as respostas estão todas em centímetros. Tem alguns alunos que perguntam, professor, se isso aí é o inverso, eu posso escrever dessa forma assim, ó, fazer o inverso de todo mundo? Gente, claro que não. São coisas totalmente diferentes. Porque se isso fosse o mesmo que isso aqui, para que escrever dessa forma, né? Não é só para complicar, não. Então, são coisas totalmente diferentes. Vamos prosseguir. O foco é justamente o que eu quero descobrir. Vou manter aqui. 1 sobre. Qual é a distância do objeto até o espelho? Está aqui, 50 centímetros. Vou escrever aqui. Menos... qual é a distância entre a imagem e o espelho? 300. Vou escrever aqui. Agora, vamos resolver. 1 sobre F é igual. Gente, se vocês têm dúvida na questão de MMC, não tem problema. Mantém o produto. 50 vezes 300. Por quê? 50 vezes 300 dividido para 50 vai dar 300, menos 50 vezes 300 dividido para 300 vai dar 50. Então, 1 sobre F, 1 sobre o foco, vai ser igual a 250 dividido. 5 vezes 3 vai dar 15, mais 1, 2, 3 zeros. Posso simplificar este com esse e multiplico cruzado, produto dos meios pelos extremos, não é? Vou ficar com 25F, que é o foco, igual a 1.500. O foco vai ser igual a 1.500 dividido para 25. 6 vezes 25 vai dar 150. Então, o foco vai ser igual a 60. 60 o quê? Centímetros, letra C. Muito bem. Se não conseguiu fazer, se não conseguiu enxergar tudo, volta um pouco, tenta fazer de novo. Vamos para o nosso último exemplo. O motorista de um veículo possui acoplado em seu retrovisor um espelho esférico convexo. Se o espelho é convexo,
quer dizer que o meu foco é menor do que zero. Então, quando eu usar a minha equação de Gauss, eu vou precisar trocar o foco pelo menos foco. De raio de curvatura igual a 1,6 metros. Se o raio de curvatura é 1,6 e o foco é igual ao raio dividido por 2, então o foco vai ser 0,8 metros. Determine o módulo aproximado da posição da imagem formada no espelho, a imagem formada, para um objeto que está distante de 1 metro. Bom, vamos lá então. O foco eu já vi que é negativo. A distância do objeto, sempre positivo, né? E agora a distância da imagem, ela vai ser positiva ou negativa? Bom, um espelho convexo, ele sempre forma imagens virtuais, direitas e menor. Se ele forma imagens virtuais, sempre que eu tenho imagem virtual, a minha distância vai ser negativa. Beleza? Beleza. Tem que tomar cuidado com esses detalhes para não perder questão à toa. Tem que tomar cuidado no detalhe. O foco, 0,8. Então, menos 1 sobre 0,8 é igual a 1 sobre a distância do objeto ao espelho, que é 1 metro, menos 1 sobre a distância da imagem, que é o que eu quero descobrir. 0,8 é a mesma coisa que 8 sobre 10. Vou escrever dessa forma para facilitar o meu cálculo. Igual a 1 menos 1 sobre a distância da imagem. Quando eu estou dividindo um número por uma fração, eu posso escrever o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador. E é isso que eu fiz. Agora, menos 1 vezes 10 vai dar menos 10 sobre 8. Esse mais 1, passo para lá, vai ficar menos 1. Igual a menos 1 sobre a distância da imagem ao espelho. Bom, vou fazer um MMC, vou ficar com menos 10 sobre 8, menos 8 sobre 8, que é igual a menos 1 sobre a distância da imagem ao espelho. Aqui eu vou ficar com menos 18 sobre 8, igual a menos 1 sobre P'. Multiplicando tudo por menos 1, eu vou ficar com 18 sobre 8 igual a menos 1. E vou fazer também o quê? Vou multiplicar cruzado. Então, eu vou ficar com 18 P' igual a 8. Pego esse 18 que está multiplicando, passo para lá dividindo. P' é igual a 8 dividido para 18. P', distância entre a imagem e o espelho é aproximadamente 0,44. Tá? Muito bem. Só que 0,44 o quê? Ó, metros, né? Só que as alternativas estão em centímetros. Convertendo 0,44 para centímetros, vai dar 44 centímetros. Multipliquei por 100, né? Letra A. Muito bem, gente. Por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Assista esses vídeos que eu vou deixar indicado por aqui. E compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!